Estamos entrando ao vivo, Júlio. Super bom ter você aqui. E a gente vai ficar esperando a pessoa chegar para tirar dúvida, tá bom? Ótimo. E aí, como é que está de papai recente? Não, tá tudo certo, tudo dentro assim, não vou dizer que é tranquilo porque não é, mas, né, dentro Dentro do do, esperado. dentro do esperado ali, de uma recém-nascido de 2, 3 meses, quase 3 meses agora, acho que faz parte do processo, algumas dificuldades ali, mas nada fora do comum, não. E me conta, chora muito de madrugada? Então, muito, eu diria que não, né? Mas tem nos momentos ali de que que acorda e tal, né? A gente tá tendo um sono mais picado do que o normal ali, mas ele tá sendo bem bonzinho, assim. Você sabe, Júlio, eu tive a sorte de ter uma filha que dormia a noite inteira. E quem acordava ela no meio da madrugada para amamentar era eu, porque se dependesse dela, ela não acordava, né? E Aham. aí a médica falou: você é louca, você está acordando para quê? Deixar ela dormir. Ela está de barriga Sim, sim, cheia, então ela está dormindo. E eu doida, sim. acordando a criança no meio da madrugada. Não, isso a gente vai aprendendo, né? De que você tá com a barriga cheia, ele vai dormir lá, não tem problema, não precisa ficar tão preocupado, assim, né? Acho que tem as fases, assim, minha filha mais nova teve um momento ali que ela começou a dormir a noite inteira, assim, pra gente foi uma maravilha. Ai, meu Deus do céu. Eita! Bom, acho que agora, daqui a pouco, vai começar a entrar o pessoal. Esperar um pouquinho, né? Que a gente não está no Instagram, né? Então é mais complicado. Demora um pouco mais para o pessoal chegar, Certo. até eles acordarem que tem um negócio. Deixa eu só dar uma olhada aqui no LinkedIn. Como estamos? Catar aqui. Será que tem algum erro de alguma natureza? Ai, meu Deus do céu. Eu sempre fico preocupada que alguma coisa tenha dado pau, sabe? Deixa eu ver aqui. Eita, deixa eu ver meus posts, que eu sou louquinha, né? Vou fazendo tanta coisa. Bom, estamos ao vivo. Tem uma galera aí. Não Uhum. está aparecendo para mim, mas está aí. Opa! Então, o pessoal já está aí, deixa eu fechar as Boa coisas. tarde, boa tarde. Bom, boa tarde para todo mundo. Esse daqui é o momento da gente tirar dúvida, tá? Então, por favor, coloquem seus comentários para que a gente perguntas que vocês tiverem sobre o curso. Quero apresentar o Júlio Camargo, que vai ser o professor principal. Eu vou dar só um oi, tchau, assim, né? Na parte de questionários e tal, que é uma parte que eu gosto muito. Mas, Júlio, eu queria que você se apresentasse, contasse quem é você e por que a parte de pesquisa quantitativa é tão importante, foi assunto entre nós. Certo, certo. Bom, eu sou Júlio Camargo, eu sou é, oriundo da parte, né, da área acadêmica, né? Comecei minha formação em psicologia, fiz mestrado, doutorado em psicologia, então tem essa bagagem mais acadêmica em relação a pesquisa voltada na parte comportamental também. E isso, assim, foi o que de alguma forma me conectou bem com a parte de pesquisa também para a parte de UX, né? Tendo tanto, acho que um interesse, vamos assim, convergente entre, né, você ter uma informação de qualidade, ter dados confiáveis, saber tratar esses dados e para poder tomar decisão, para poder orientar. Isso acontece tanto quando você faz uma pesquisa acadêmica e dentro
dentro da indústria, vamos dizer assim, né, nas empresas e tal, que a gente tem o trabalho também, a gente tem o mesmo problema, vamos dizer assim, a se resolver, né, que é a grande questão de como que a gente pode confiar naquilo que a gente está propondo, no que a gente está tendo de insights e tal, para poder guiar alguma decisão ali do que vai ser feito, do que vai ser produzido. Hoje eu atuo na parte mais de gestão mesmo de produtos, então tá o tempo todo trabalhando com números, tanto para a parte, né, do que é da parte de UX mesmo, do produto, mas também com a parte de negócio. Então, como que essas coisas se conversam também acaba sendo bastante importante para a gente poder estar trabalhando. A Amanda Gonzaga está perguntando aqui uma pincelada nos principais tópicos do curso. Eu vou dar o meu ponto de vista e vou pedir para o Júlio fazer a abordagem dele. Eu acho que são duas maneiras de olhar a mesma coisa. Né? Sim. Quando a gente começou a conversar, Júlio e eu, nós dissemos assim: acho que está na hora de ter da gente fazer o curso de pesquisa quantitativa. Aliás, a gente começou ano passado a conversar e tal, e aí entre festa de final de ano, filhos, né, Filho recém-nascido. filho nascido, aquela coisa toda, a gente acabou deixando para fazer agora esse ano, em junho, julho. Então, vamos começar do começo. Existe uma introdução, Amanda, onde a gente fala do método científico, por que existe essa contagem de coisas para provar que o mundo ou que uma hipótese é verdadeira ou falsa, e coisas desse tipo. Né? E aí a gente vai para um ponto super importante, que é a questão do problema de pesquisa, que normalmente, acho que o Júlio vai concordar comigo, que normalmente quando chega o problema de pesquisa, ele chega todo atrapalhado. Faz aí uma pesquisa, vê aí se essa ideia é boa. Então, tem métodos certos para razões erradas, métodos errados para razões certas acontecendo, e a gente vai abordar isso, porque existe muita confusão no mercado com relação a isso. A gente vai falar sobre os aspectos gerais dessa pesquisa quantitativa, né? O que é uma pergunta fechada, o que é uma pergunta aberta, como é que usa, quando, escala, como é que olha a amostra, a questão de correlação e causalidade e tudo mais. A gente vai olhar diversos métodos que são usados em UX da maneira errada, e aí eu vou passar a palavra para o Júlio, porque eu falei, Júlio, muito obrigada por ter colocado isso na grade, porque um dos métodos que todo mundo faz errado é card sorting, né? Júlio, e aí? E o card sorting, teste AB, analítico, do diabo? Sim, sim. Né, eu acho que, né, assim, a gente vai falar, né, sobre os principais métodos. Acho que sempre a nossa ideia é orientar para que as pessoas entendam qual tipo de método é o mais adequado para a pergunta que está se fazendo, para a etapa do produto, né, enquanto etapa de desenvolvimento do produto também. Então, isso a gente vai estar sempre olhando, e a gente vê muito equívoco, assim, principalmente de acharem que, né, tanto que tomarem decisões com base em uma quantidade insuficiente de dados para algumas questões que são importantes em termos de conseguir extrair um dado que seja realmente robusto em termos de qualidade para a tomada de decisão e tal. E também existe a questão de que muitas vezes as pessoas acham que a estatística lá, aplicar um teste estatístico vai salvar tudo também, né? Então a gente tenta nesse curso a gente tenta mostrar essa questão que é um olhar crítico para pesquisa quantitativa especificamente, mas para a pesquisa como um todo, que é assim a parte da análise de dados, a parte estatística que pode ter envolvida numa pesquisa quantitativa, ela é um pedaço importante, mas é um pedaço que vem junto com a preocupação que começa lá com a pergunta, como você formula a pergunta, como você define qual método vai ser utilizado, como você recruta os participantes. Isso é muito as pessoas falam sobre isso, mas assim, quem é a sua amostra, quem você conseguiu para participar da sua pesquisa, quem você conseguiu para fornecer dados para sua pesquisa, isso é muito relevante para você saber se aquele dado é de qualidade ou não para tomar a decisão ali.
Então, acho que a gente trazer esse olhar mais crítico que tentando mostrar, assim, mais do que saber muito profundamente a parte de como que faz um cálculo estatístico, qualquer coisa desse tipo, é saber olhar de forma crítica sobre se você está usando o método certo para a pergunta certa e se você está fazendo, né, aplicando o tipo de análise correta também para o tipo de dado que você conseguiu. E acho que esse é o olhar que a gente quer trazer aí. Tem mais uma coisa, né? A gente estava conversando um pouco antes de começar aqui sobre algo que eu vejo muito nas minhas aulas de Discovery barra métodos mistos. No curso de Discovery, que eu acabei de dar, inclusive, eu falo assim: o método qualitativo em UX Research parece que só existe um. Eu vou fazer a etnografia, que na verdade, se você perguntar para qualquer antropólogo, a gente não está fazendo a etnografia do jeito que é feito, tá? E, e que só a pesquisa qualitativa dá a resposta, como se fosse o santo graal para tudo. E eu falo, olha, isso daqui é um pedaço da resposta. Isso aqui é uma direção que está sendo dada encontrando aqui. Existe um método misto, que é juntar pesquisa quali com pesquisa quant. Mas tanto uma quanto outra, a gente precisa encontrar o método correto para resolver o problema de pesquisa que apareceu na frente da gente. Então, quando eu peço, por exemplo, lá no curso de Discovery e métodos mistos, para a pessoa pegar e fazer o questionário para a formação de clusters, né, quando está passando para a pesquisa quantitativa, aparecem perguntas que não são perguntas legais e adequadas para que um estatístico trabalhe com aquele dado que foi coletado. Ele até consegue, né, Júlio? Mas dá um trabalhão e pode ser que o dado seja de baixa qualidade. Então, também esses mínimos detalhes, a gente vai falar durante a aula, né? Então, se você quiser elaborar um pouco mais, Júlio, porque eu acho que essa é uma parte importante. A gente acredita nos dois métodos, método qualitativo e no método quantitativo, mas a gente acredita nele sendo feito direito. Eu acho que uma das coisas que acho que é importante a gente trazer, que eu vejo muito acontecer, é do tipo defender um tipo de pesquisa, né? Vou fazer uma pesquisa qualitativa e tal, assim, tentando meio que fugir da ideia de assim, que a pessoa talvez ela não sabe fazer outra coisa, né? Então, assim, até para a gente pensar, assim, eu conhecer que tipo de método eu posso utilizar, que tipo de dado eu posso coletar em termos quantitativos e tal, é importante para a gente saber, assim, que momento que esse tipo de pesquisa vai ser necessária e que momento ela não vai ser necessária. Inclusive, para a gente poder falar, assim, com uma certa base, sem dizer assim, não, esse tipo de pergunta que eu estou fazendo, esse tipo de olhar que eu quero ter agora, para essa etapa do produto, não cabe uma pesquisa quantitativa, mas fazer isso com base em conhecimento sobre esse tipo de pesquisa, não porque eu não conheço, então eu vou fazer só o que eu conheço. Eu acho que tem que trazer, né, um pouco desse assim, nosso viés enquanto pesquisador, né? Assim, que a gente meio que a gente foge um pouco daquilo que não é confortável para a gente também, né? A gente também, vamos dizer assim como os nossos os usuários que a gente está estudando, as pessoas que a gente está estudando, a gente também é ser humano e também tem nossos vieses ali. Então, assim, evitar que a gente também, né, que ficar sob controle de, vou fazer um tipo de pesquisa que eu já tenho familiaridade, que eu já sei como fazer, já sei como analisar, evitar, sendo que talvez a melhor pesquisa que você pode fazer para aquele momento, para conseguir o dado que você precisa, é uma pesquisa que você precisa conhecer mais aquele método e tal. Então, acho que um pouco disso, assim, também, de um olhar para nossas habilidades e como a gente pode fazer decisões em termos de que pesquisa eu vou utilizar, que tipo de método eu vou utilizar, sem estar fugindo um pouco, né, de algum tipo de coisa que é desconfortável, mas encarando, assim, sabendo pelo menos a base do que é fundamental para conseguir fazer com qualidade todos os tipos ali, né, de pesquisa que podem estar ocorrendo dentro de uma etapa, de uma jornada de construção de um produto, por exemplo. Você sabe, Júlio, uma das preocupações que eu tenho e que nós, na verdade, nós tivemos quando construímos essa grade que está no. Até vou pegar e vou colocar no LinkedIn para o pessoal achar, tá? Que é a grade do curso, tá? Isso está no site, está lá no Simpla, tá? Só para deixar claro, para ninguém ficar perdido, porque está lá.
A grande preocupação que a gente teve foi de dar todas as ferramentas para vocês dizerem, numa reunião, este método serve, esse método não serve, esse questionário precisa de uma revisão pela razão X, Y, Z, e este questionário não vai... Vocês já conversaram com o estatístico para ver se dá para trabalhar com ele? Porque esse tipo de coisa é o que eu vejo todo santo dia quando eu estou dando aula. E eu dou aula dentro de empresa, eu dou aula avulsa aqui, que vocês estão vendo, e eu ouço esse tipo de coisa acontecendo de maneira sistemática, que é a falta de conhecimento. Então, esse curso dá todas as informações necessárias, toda a bagagem necessária para vocês serem críticos e fazerem um trabalho de maior qualidade. Eu acho que essa é o grande mote. E o Júlio está todo entusiasmado em fazer exercícios práticos, de monte. E, Júlio, isso daí quer dizer que o cara vai sair estatístico desse curso? Não, não, espero assim, se a pessoa sair do curso e falar assim, nossa, agora eu quero ser cientista dos dados, a gente vai falar assim, isso aí é por outro motivo, o curso não foi para isso e tal, porque a nossa ideia é trazer um conhecimento, né, a base do conhecimento ali, a pessoa conseguir ter um olhar crítico, principalmente para a parte de escolha de um tipo de análise, e principalmente para a interpretação de resultados de análise, mais do que a gente queria aprofundar em termos, né, do que tipo de cálculo que é feito, o que você tem que colocar lá aqui, que é a equação que você coloca para analisar o dado e coisas desse tipo, que eventualmente a pessoa pode ter curiosidade, a gente pode até tratar, a gente vai ter um grupo, né, do Slack que vai estar acontecendo para quem for participante do curso, a gente pode discutir outras coisas mais aprofundadas em termos né, da base da matemática, do que tem por trás ali das coisas que a gente vai tratando, mas a ênfase do curso é muito mais em termos de olhar para tomada de decisão, para crítica ali em relação a que eu escolho para fazer, né, que tipo de método que eu escolho, que tipo de análise que eu vou aplicar e como que eu interpreto depois, né, esse tipo de análise, porque muitas vezes a gente tem, hoje a gente tem ferramentas que vão fazer, né, uma análise do tipo assim, point and click, né, eu coloco lá o dado que eu quero e peço análise, mas assim, o que acontece por trás disso muitas vezes não é o seu foco, às vezes, assim, se fosse o foco, né, acontecer que tipo de matemática que acontece lá para saber se o que está sendo feito lá, né, em termos de cálculo e tal, muitas vezes se a gente enfatizasse isso, a gente perde talvez o que é mais importante, porque essas coisas normalmente são automatizadas, que é a questão de que, assim, eu coloquei o dado do jeito certo lá, eu coloquei a informação, passei as informações que são relevantes, o tipo de amostra que eu tenho, como elas são as dependências que existem entre essas amostras e coisas desse tipo, alguns cuidados que são muito mais de entendimento dos pressupostos dessas análises do que entender profundamente os cálculos. Depois, assim, eu consigo pegar os outputs dessas ferramentas, interpretar, saber, né, olhar para os números que tem ali mais de output e saber se eu tenho um resultado que é expressivo, se ele é significativo, se ele é suficiente para eu tomar uma decisão, mudar o rumo de uma estratégia de produto, outras coisas assim. Acho que é um olhar mais para esse lado do que para querer fazer as pessoas mergulharem na matemática e tal. Então, para quem assim pode ficar um pouco receoso em termos de fazer um curso que tem quantitativo no nome, pensando que não, eu quero fugir da matemática e tal, a gente tá olhando, trazendo essa perspectiva, né, de um olhar muito mais de analítico sobre as coisas do que um aprofundado em termos de matemática, da estatística e tal. Deixa eu só fazer aqui uma observação. Camila, meu amor, nós acabamos de responder essa pergunta. Quais serão os tópicos que serão abordados no curso? Tá? Acabamos de responder, eu acho que você entrou um minuto depois. Então, para evitar que você fique sem informação, eu vou te pedir para dar uma olhada aí na timeline de respostas, porque eu coloquei o link para o curso, onde todos os tópicos estão descritos na descrição do curso. E eu coloquei também um texto ali, tá? Com essa descrição. Só para passar rapidamente, a gente vai falar sobre a questão do método qualitativo versus o quantitativo, principais métodos de pesquisa quantitativa em UX, preparação e coleta de dados,
análise de dados e interpretação e apresentação dos resultados. Tudo isso em detalhes, Camila. Então, fica aqui registrado que quem quiser ver com mais detalhes todas as coisas, tem uma descrição aqui embaixo e tem o link, tá? Para ninguém ficar perdido, porque eu sei que às vezes acontece de chegar um pouco mais tarde, quem sabe uma reunião mais comprida ou chegou só o alerta um pouquinho depois. Mas só para continuar aqui, a ideia não é fazer ninguém se virar estatístico. Eu acho que o que a gente precisa é de profissionais mais bem preparados e que entendam que pesquisa quantitativa não é um trabalho, digamos, tão. Como é que eu vou colocar isso? Tão complicado que você que não sabe estatística não possa criar um bom briefing ou criar um bom questionário para isso, e nem em fazer uma supervisão do trabalho, entendendo que tem coisas que são bem feitas ou mal feitas, independente da gente estar em qualquer nível de coisa. E aí, só emendando nisso, Júlio, uma coisa que eu percebo que acabou virando uma certa confusão é que métodos quantitativos parece que virou o sinônimo de vamos pegar os dados e analisar os dados da empresa, enfim, fazer BI. É a mesma coisa que pesquisa quantitativa, Júlio? Essa confusão eu percebo também, assim, do tipo assim, pensar que pesquisa quantitativa ou querer, né, fazer pesquisa quantitativa é a mesma coisa que olhar lá todas as métricas que tem do produto, pegar lá e ficar fazendo análise, tentando extrair informação de padrão, de comportamentos, né, fazer categorização de perfil, de usuário com base nessas métricas que tem do produto lá e coisas desse tipo. E eu acho que, assim, a parte de fazer esse tipo de análise, olhar para os dados e tal, ela é válida, mas dentro de um contexto, acho que muito mais de ter um olhar de cientista dos dados para poder estar produzindo, né, fazendo série de informações relevantes para isso, e muito menos de pesquisador do tipo do que a gente quer trazer, que é um olhar completo, que vai desde a ideia de você planejar a pesquisa mesmo e definir, inclusive, que dados que vão ser coletados, não simplesmente pegar dados que estão lá tentar extrair alguma coisa. São objetivos diferentes, são coisas assim importantes, mas de forma diferente. Dentro do que a gente quer trazer enquanto método dentro da pesquisa, né, para a parte de UX, é que a gente quer que o pesquisador seja capaz de atuar em todo o ciclo, né, inclusive de planejamento do tipo de coisas que vão ser coletadas. Inclusive, que se a gente vai fazer algum tipo de acordo ali do tipo para o produto começar a registrar informações também, você conseguir direcionar esse tipo de conversa com a equipe ali, do tipo, eu quero que essa parte de esse tipo de dado comece a ser registrado, eu preciso dele para acompanhar, mas trazendo esse olhar de que assim, você também, enquanto pesquisador, pessoa interessada nas métricas de usabilidade, por exemplo, você é uma pessoa que vai guiar esse direcionamento do que vai ser coletado de dados também, do que vai ser olhado, não simplesmente a pessoa que está ali para pegar um monte de dados e tentar extrair alguma coisa com análises, com coisas mais, né, modelos ultra complexos de análise e tal. A gente quer que a gente tenha um olhar mais, vamos dizer assim, mais prático mesmo, né? Do que eu consigo fazer dentro de um contexto mais comum, né, de atuação de pesquisa, inclusive com pessoas que vão estar fazendo pesquisa quantitativa, mas vão estar fazendo outro tipo de pesquisa também, né? Acho que, né, acho que esse tipo de olhar que tem trazido para esse olhar de que o pesquisador quantitativo é o cara lá que mexe com todos os números lá, vai aprofundar os números de métricas do produto e tal, acaba que ele é tipo uma pessoa que está
muitas vezes alheia ao que está acontecendo em termos de outras etapas do produto, em termos de outros tipos de pesquisas que podem estar sendo feitas para melhorar o produto também. Então, acho que trazer esse olhar um pouco mais integrador ali sobre a atuação também, né? De que a pesquisa quantitativa ela é uma parte disso, uma parte de um todo maior do que simplesmente extrair dados, extrair coisas a partir de dados que estão lá, né, no mundo para serem analisados. Que bom, obrigada, Júlia. Acho que essa é um esclarecimento importante aqui para o pessoal, porque normalmente fica essa sombra de dúvida entre o que é que faz o povo de BI e, afinal de contas, o que faz pesquisa quantitativa. Eu só gostaria de lembrar, gente, que quando a gente conversa com a área de negócios, a pesquisa de marketing ela é normalmente norteada pela pesquisa quantitativa. Então, a pessoa de marketing vem com uma série de hipóteses prontas para testar no mercado. E uma das hipóteses que não vem de marketing, vem de produtos, é ver aí se essa ideia é boa, né? Então, na verdade, é um viés de confirmação. Eu quero confirmar essa ideia como uma ideia boa. Meu ego não vai deixar o não vir, né? Então, todo questionário vai vir enviesado, vai ter um monte de coisa enviesada. Se alguém tem alguma dúvida, existe um post antigo que eu vou recolocar aí para falar sobre isso, que é sobre por que os produtos, por que 80% dos produtos falham quando eles são gerados ou guiados pela pesquisa quantitativa apenas, né? E aí vale dizer que existe uma coisa chamada métodos mistos. Métodos mistos esses que são a razão até desse curso de pesquisa quantitativa ter sido fomentado, porque eu não posso tomar uma decisão só com base na pesquisa qualitativa, e não posso tomar uma decisão só na pesquisa quantitativa. Quando as duas pesquisas estão juntas, elas são mais poderosas na tomada de decisão. Tá? Essa foi a principal razão da gente ter trazido a pesquisa quant. E outra razão existem muitas coisas que se faz em UX, e eu já falei sobre isso agora há pouco, por exemplo, card sorting. Card sorting é uma técnica que exige um tratamento estatístico para poder você realmente confiar no resultado. Fazer com 5 ou 8 entrevistas é melhor que nada, porque a gente sabe que a gente vive desnorteado diante dos públicos que a gente tem aí, né? Então precisa de um norte, precisa conversar com eles, mas não é a maneira correta de fazer card sorting. Tá? E por aí nós vamos, né? Eye tracking, qual é o número mínimo? Teste AB. Teste AB não é testar A versus B, na verdade qual dos dois vai dar mais dinheiro, e isso só pode ser encontrado através de estatística. Então, é disso que a gente está falando também, além de, obviamente, pesquisa quantitativa, por diversas razões. Tá? Mais alguma coisa? Eu queria pergunta de vocês, gente. Tem mais alguma coisa que vocês queiram saber sobre o curso? Eu deixei aí o link para vocês verem toda a grade, mas eu queria saber se vocês têm dúvida. Então, é importante que vocês coloquem perguntas, senão a gente continua aqui falando sobre o assunto. Eu só vou complementar enquanto o pessoal está aguardando perguntas ali, mas a importância também quando a gente junta né, pesquisa quantitativa com pesquisa qualitativa, informações ali, o quanto a gente melhora o nosso poder de comunicação, né, desses resultados e tal, porque muitas vezes acho que é muito comum acontecer as pessoas que estão ali para tomar de decisão sobre os rumos do produto são pessoas que têm uma familiaridade ali com números, né? Tá olhando para métricas de negócio e tal, então tem esse olhar para os números ali
e então a gente consegue ter uma comunicação mais efetiva com esse público ali, então fazer com que a nossa pesquisa tenha mais impacto no sentido de, né, primeira coisa ser ouvidos e depois ela de fato guiarem, né, mudanças ali do que a gente da parte do que a gente trouxe, né, enquanto resultado de pesquisa, não simplesmente ficar ali que acontece assim, eu trago uma informação ali que ela não bate, vamos dizer, a comunicação, parece que está falando uma linguagem diferente da pessoa que está ali tomando a decisão. E aí o que acontece é que a pesquisa ali que a gente fez, ela não tem um impacto, não muda os rumos do produto, não direciona algum tipo de construção de nova ali. Então a gente tem como né, aliado né, dessa parte de pesquisa quantitativa e qualitativa, a parte de a gente conseguir muito mais né, o poder de persuasão sobre né, o que a gente está trazendo né, enquanto resultado. Né? Quando a gente faz uma pesquisa que tem esse olhar, a gente consegue, inclusive, justificar né, a parte de que a gente escolheu, o que a gente trouxe, né, um dado qualitativo junto com o quantitativo também para poder tá trabalhando, tá tomando guiando a tomada de decisão ali. A Amanda está perguntando, além dos conceitos, para os exercícios práticos, a gente vai usar alguma ferramenta? A gente conversou sobre isso, né, Amiras? Assim, ferramentas existem, tem pessoal trabalhando, né, tanto com ferramentas mais, vamos dizer assim, robustas, mas que são caríssimas, por exemplo, para ter acesso e tal, para poder fazer uma análise de dados e tal. Tem, por exemplo, pessoal trabalhando com Python, com R, né? Eu tenho essa experiência de pesquisa e tal, trabalhando com R principalmente, que é uma ferramenta aberta, que ao mesmo tempo permite uma infinidade de análise e tal, mas que a gente tem, né, que a gente discutiu assim, se a gente colocar, por exemplo, lá vamos fazer focar na ferramenta de R porque é acessível, né? A pessoa não tem que pagar, ela consegue usar. Aí a pessoa cai num mundo assim que é assim, a pessoa tem que basicamente aprender uma linguagem de programação para programar o tipo de análise que ela quer fazer e outras coisas assim. Então, o que a gente pensou em termos de ferramenta? A gente não vai focar em ferramenta específica nenhuma, a gente vai tentar olhar em alguns momentos né, para a parte de análise, trazendo algumas ferramentas de uso comum que a gente tem, por exemplo, né, pode ser planilhas do Google ou o Excel, por exemplo, a gente conseguir já a partir disso ter um olhar mais detalhado sobre algumas coisas que acontecem em termos de análise ali, mas a gente, assim, primeiro, a gente não quer evitar que a gente faça, vamos trabalhar uma ferramenta que a pessoa vai ter que desembolsar uma fortuna para poder trabalhar, então não seria né, o nosso intuito, e também assim, não queremos que né, colocar a pessoa para trabalhar numa ferramenta que vai demandar um tempo enorme para ela conseguir aprender a utilizar só a ferramenta, sendo que a ferramenta em si não é o nosso foco, né? Nosso foco é muito mais a questão da criticidade, assim, né? Do olhar para o que vai ser feito, que tipo de análise, né? Então, a gente está pensando nesse sentido, né? Se a gente tiver alguma coisa mais de olhar para a parte de explorar as coisas, a gente vai ser muito mais nas ferramentas que são familiares e tal, um Excel, um Google Planilhas e outras coisas nessa linha para não. Se as pessoas tiverem interesse, né? Imagino que pessoas que estão interessadas em pesquisa quantitativa podem ter interesse em aprofundar, em olhar para outras ferramentas, olhar como que faz uma análise no R, por exemplo, a gente pode tratar, né? Isso paralelamente, vai ter o grupo para ter essas discussões e tal, mas o foco do curso vai ser muito menos né, em uma ferramenta específica, em aprofundar uma análise específica, ou que a pessoa tem que aprender, né, gaste muito tempo aprendendo a ferramenta, né, sendo que a ferramenta em si é só uma ferramenta, vamos dizer assim, né? A gente quer muito mais trabalhar no raciocínio de pesquisador mesmo. Então, acho que é essa a ideia. Quem tenta, assim, pode ficar assustado vamos colocar ali para a pessoa fazer uma análise, né, tipo, com uma ferramenta super complexa que existem aí, não, a gente não vai fazer isso. A gente quer muito mais que a pessoa tenha né, um entendimento sobre o raciocínio que está por trás das análises do que né, aprofundar em termos de ferramenta mesmo. Vou aproveitar aqui para falar qual é a lógica de qualquer curso que está dentro do UX Change. Esta ferramenta, esta aqui, é a ferramenta mais importante que vocês podem desenvolver. E, em muitas situações, por falta de informação, então, não tiveram acesso a toda uma formação
em análise quantitativa, não tiveram formação em antropologia ou sociologia ou até psicologia, né, para poder fazer uma boa pesquisa quali e tal. A gente está procurando desenvolver esse conhecimento, dar profundidade, dizer como ele é aplicado na prática e como você aplica isto aqui para resolver problemas. Então, qual é o questionário, quais são os tipos de perguntas que eu vou usar para conseguir um cluster? Qual é o questionário que eu vou conseguir para poder ter tal resposta para tal problema? Chegou um briefing, que chega cada briefing que só por Deus. Com este briefing, eu consigo decidir se é qual ou se é quant? Eu consigo decidir qual é o tipo de análise quantitativa que eu vou precisar fazer? Qual é o questionário que eu preciso fazer? É esse tipo de coisa que eu acho que precisa ser desenvolvido, e eu não sei se, se vocês entendem que a análise em si, quer dizer, pelo lado estatístico, ela vai exigir anos de estudo para você ser bom. Um curso de estatística demora 4, 5 anos. Né? Depois que o cara sai, precisa mais não sei quantos anos até ele confiar nos modelos que ele faz. Então, é isso. Não é uma coisa que é do dia para a noite. Tá? Pelo lado estatístico, pelo lado de ferramenta. Faz sentido, Júlio? Sim, sim. Não, e aí eu lembrei agora também uma coisa que é importante, a gente coloca aqui, né? Que assim, muito, que é o assunto que mais surge, talvez a pergunta número um de quando fala em pesquisa quantitativa é assim, qual o tamanho da amostra que eu preciso e tal, como se isso fosse uma resposta simples e suficiente para a gente tomar qualquer decisão e tal. Então, uma das coisas que a gente vai estar tratando, que é, eu preciso de quantos participantes? A nossa resposta mais sincera e honesta é depende, assim, depende muito de, né, quão variada é a sua amostra, quão representativa ela é da pergunta, para a pergunta que você está fazendo para a população que você quer avaliar, depende de qual é o impacto que, tipo, que você está avaliando pode trazer e tal. Então, assim, a gente vai estar trazendo um olhar muito mais crítico em relação do que trazer respostas prontas, né? Do tipo, faz aí com 30 aqui, calcula aqui nessa ferramenta aqui o tamanho da amostra. A gente quer muito mais também trazer esse olhar crítico de que, assim, muitas vezes não é o tamanho em si da amostra que conta às vezes é o tamanho da mudança que a gente consegue observar em relação a que a gente propôs, a mudança que a gente fez, como que impactou, por exemplo, assim, a gente está avaliando, por exemplo, a latência, o tempo que as pessoas demoram ali para tomar cumprir uma jornada, né, do produto que a gente alterou. Essa questão do tempo e tal, o tanto que as pessoas demoraram e tal, vai ser muito mais determinante também, vai ser determinante para a gente saber se a gente tem dados suficientes do que simplesmente se a gente avaliou e ver essa mudança com 30 ou com 50 pessoas, né? A gente tem que olhar junto todas essas informações, tendo o tamanho da amostra, mas também olhar para o tamanho do efeito que a gente está observando, olhar também para características dessa amostra, se ela é representativa de fato da população que a gente está pretendendo avaliar, se a gente fez um recrutamento correto. Acho que isso é uma das coisas que, assim, na minha jornada de pesquisador é o que mais me pega, assim, acho que principalmente quando a gente está avaliando o comportamento das pessoas e tal, né? A gente tem em inúmeros casos, a gente já tem um viés inerente ali, né? De que a gente consegue, normalmente, pessoas que vão participar das pesquisas que já tem um perfil específico. Assim, o participante de pesquisa não é uma pessoa genérica, né? É uma pessoa que tem um perfil, às vezes, de ser colaborativo, uma pessoa que tem o perfil de estar mais ligado a essa questão tipo, de importância da pesquisa para as empresas ou para conhecimento de forma geral. Então, ela já tem um certo perfil ali que a gente só está muito atento para não estar enviesando o nosso resultado, tipo, achando que a amostra que a gente conseguiu, o recrutamento que a gente conseguiu, a gente pode confiar ele de forma cega, assim, né? Tipo, cegas sobre o que a gente vai conseguir de informação a partir disso. Então, acho que é muito importante, assim, um pouco tratado. Muitas vezes a gente fala assim, conseguir tantos participantes, o número é o suficiente de informação. Enquanto tem outras perguntas que a gente tem que fazer sobre essa amostra para a gente saber se a gente está trabalhando com dado confiável ou não. Eu queria fazer aqui uma observação que eu tenho feito em muitos lugares
em muitas das minhas participações em podcast, nos meus vídeos e tudo mais. A gente, como pesquisador, poder fazer a pesquisa e ter o resultado da pesquisa, isso é uma parte do trabalho. E esse não é o seu trabalho. O seu trabalho é colaborar com informações para que a empresa tome decisões. E se eu pegar a amostra errada, se eu fizer a pesquisa usando o método errado e tudo mais, eu vou levar a empresa a tomar decisões erradas. E o emprego de muitas pessoas depende dessas tomadas de decisão. Se a empresa tomar uma decisão errada e ela começar a perder a sua lucratividade, ela vai mandar a gente embora. E, de certa forma, se a gente tiver feito uma péssima pesquisa ou tiver feito uma pesquisa sem tomar os devidos cuidados, a gente colaborou para isso. Então, este é um trabalho de uma responsabilidade imensa. Não dá para fazer de qualquer jeito, faz aí, põe aí, faz aí um questionário. Não é desse jeito, pelo amor de Deus. Não é faz o cálculo da amostra na ferramentinha. Tem muito mais pergunta para ser feita, porque a gente está num lugar de responsabilidade, gente. Eu sinto que as pessoas não entendem o tamanho da responsabilidade de obter dados de pesquisa e de Sim. apresentar esses resultados. Me lembrou, assim, uma coisa que, talvez a coisa que mais me incomoda, sendo uma pessoa que veio na parte de ter feito pesquisa acadêmica e tal, pesquisa científica, e tá agora dentro de uma empresa, tomando decisão, tá fazendo gestão de produto, é a questão de que a pesquisa de produto, ela não precisa ter o mesmo rigor da pesquisa científica. Como não, né? Como se ela não tivesse esse tipo de impacto. A gente tem né, o nível de responsabilidade sobre aquele dado ali, o rigor que a gente tem que ter sobre o que a gente está fazendo, ela é assim, não tem tipo, menos critério, menos rigor para ser considerado dentro de uma empresa do que a gente tem numa pesquisa científica, acadêmica e tal, porque a gente tem né, o destino das pessoas ali, se alguma coisa é construída, se uma decisão é tomada, se a gente está dentro de uma área que a gente guia uma política pública, por exemplo, né, para a partir do que a gente conseguir encontrar, a gente tem uma responsabilidade enorme sobre o que está sendo feito com o que a gente está passando de informação. Então, isso, né, pesquisa né, dentro de UX não precisa ter o rigor científico e tudo mais, isso me incomoda muito, porque o impacto de uma pesquisa mal feita, né, uma pesquisa com um direcionamento errado, trazendo, né, norteando as pessoas de forma errada, a gente pode ter né, consequências muito graves, assim, né? E acho que o que a gente quer trazer é isso também, né? Não adianta fazer também. Eu lembrei de outra coisa, não adianta a gente fazer a pesquisa quantitativa como se, né, eu apresentei aqui e falar assim, os números os números estão aí, né? Tipo, os dados estão aqui, os dados não mentem, deu diferença significativa, como se o do número estando lá, tendo um administrativo, me eximisse da responsabilidade sobre aquele resultado, né? Sobre o que está sendo comunicado e tal. Então, assim, tipo, não é, né? Assim, coloca o número lá, fala assim, os números não mentem, é o número que está falando, não sou eu, e aí meio que como se eu estivesse fugindo da responsabilidade. E isso não pode acontecer, né? Tipo, a responsabilidade continua e ela é muito mais importante porque a gente tem que trazer né, de alguma forma, uma certa garantia de que a gente fez a escolha correta do método, a gente fez a escolha correta do tipo de análise que foi aplicado e tal, porque né, os números em si ali, falar assim, o número ali me exime da responsabilidade, isso não existe. A gente tem a responsabilidade sobre o resultado que está sendo apresentado e o impacto que pode ter, se ele guia uma decisão, se afeta o rumo do produto, por exemplo, o impacto lá na frente, a responsabilidade também é de quem está trazendo essas informações e trazendo informações que podem estar erradas ali também. Pois é, e aproveitando o ensejo, gente, por muitas razões, por muitas, eu resolvi colocar, a gente conversei com o Júlio e tal, a gente falou de, bom, ok, vamos colocar um preço promocional para esse curso. E esse valor é um valor que, para quem está acostumado a fazer curso na UX Exchange, sabe que é um valor promocional. Então, está aí, está feito para
chamar vocês para poderem ter essa informação e com o rigor acadêmico e, ao mesmo tempo, com o pé no trabalho, no dia a dia de produtos, o dia a dia de trabalho como pesquisador. Por que isso? Porque a gente acredita em seriedade. Não dá para brincar, não dá para fazer de qualquer jeito, e também é para deixar vocês bem munidos de informação. Eu tenho aqui uma pergunta. Vocês têm mais perguntas sobre o assunto ou para você estar tranquilo com o que a gente já informou? Só para saber. Vou precisar que vocês respondam essa pergunta. Amanda, você foi atendida em todas as suas perguntas? Camila, respondi o que você precisava, meu amor. Cadê o resto do povo? Tá tudo certo? Só para eu saber aqui. Tudo esclarecido. Obrigada, Amanda. Camila, tá tudo certo com você? Eu imagino que sim, eu espero que sim. Então, era isso que a gente tinha para contar, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Ó. Nós podemos ajudar em alguma pesquisa junto com a área comercial? Mayara, não sei se eu entendi tua pergunta, não, mas se você puder elaborar um pouquinho melhor, acho que fica mais fácil. Júlio, você acha que você consegue responder eu aqui? A primeira coisa que eu pensei, assim, a gente tem muita informação que vem da área comercial, que eles tenham contato direto com os clientes ali, né? Eu acho que talvez a partir de uma abertura de diálogo com essas informações, o que acontece muito na minha realidade de gestão de produto. A gente tem a parte do comercial, muitas vezes o que está sendo, vamos assim, atrativo, que está chamando a atenção, brilhando os olhos de quem está ali como cliente, né? Que a gente tá, o comercial está trabalhando como prospect ou coisas desse tipo, né? E ao mesmo tempo a gente tem dali, tipo, o que tá, assim, o produto não tem isso, o produto precisaria ter esse tipo de coisa, então juntando assim, quem está no comercial ali pode ter esse tipo de troca de informação em relação ao que tem demandado, o que a gente tem pensado em termos de roadmap do produto também, é fundamental, assim, esse tipo de alinhamento. Então, acho que é nesse caminho, e assim, eu não sei se também a Mayra está perguntando no sentido de fazer um tipo de análise em termos de diferentes estratégias comerciais. A gente tem um pouco disso também, né? A gente tem, por exemplo, as ferramentas, por exemplo, para alcançar lead, fazer prospecção de clientes e tal, a gente pode utilizar algumas dessas métodos também. A gente pode fazer um tipo de teste AB, por exemplo, para comparar comunicações diferentes, para ver como que eles impactam, por exemplo, né, em termos de atrair mais leads ou não, ou atrair mais pessoas para fazerem se interessarem, se cadastrarem em uma coisa. Então, assim, também acho que conhecendo algum desses métodos e tal, pode ser importante também para colaborar em termos de como que algumas estratégias comerciais também podem estar sendo, né, pesquisadas, vamos dizer assim, né, guiar um pouco também esse olhar para produzir, né, materiais ou informações ou forma de se comunicar, né, do comercial que possam ser mais impactantes também para o objetivo deles, que não é necessariamente, né, alterar alguma coisa dentro do produto, mas também de também ter um impacto sobre quantos clientes ele consegue alcançar e coisas desse tipo. Então, acho que é válido, é um conhecimento válido para esse tipo de objetivo de pesquisa, vamos dizer assim também, né? De conhecer melhor o que impacta mais ou não os clientes ali na hora de fazer um atendimento comercial. Vou falar aqui da minha experiência como pessoa de produtos. Para quem não sabe, eu comecei na área de vendas e depois eu fui para produtos e tal, enfim, tem uma longa história aí disso tudo. A grande verdade é que a pessoa de vendas é a pessoa que mais conhece o cliente e conhece todas as coisas que estão indo bem e que estão indo mal, né? Então, acho que essa é algo para quem trabalha com produtos de extrema
importância e vitalidade. E a gente percebe também quais são eu vou dizer, aos poucos a gente vai se tornando tão familiar com as pisadas na bola que acontecem no diálogo humano que a gente acaba podendo ajudar aí também. Mais alguma coisa, gente? Bom, então, não estou vendo mais nenhuma pergunta. Obrigada, Mayara, Camila, Amanda, pelas perguntas que vocês colocaram. Espero ter atendido todo mundo, né? Que a gente espera ter atendido todo mundo nas suas dúvidas. Acho que é importante que vocês fiquem tranquilos de que o dinheiro vai ser muito bem investido, o dinheiro e o tempo, porque são dois recursos, hoje em dia, bastante escassos, então vão ser muito bem investidos e a gente vai deixar vocês armados até os dentes para poder fazer um melhor trabalho dentro da empresa. Não é, Júlio? Sim, né? E uma das coisas que a gente tem, né, como a ideia de ter o curso ao vivo, de ter também a possibilidade de ter, né, o grupo ali para a gente estar discutindo, é que, assim, talvez o que tenha de mais rico que a gente possa trazer, a gente não vai trazer pronto, vai trazer justamente das discussões que vão surgir, né? De quem, da realidade de cada um, do que precisa, do que tem ali em termos de dados, ou o que tem em termos de ideia de pesquisa. Então, essa troca ali, ela vai ser fundamental. Acho que a gente vai ter esse olhar de que a gente não vai simplesmente, né, jogar conteúdo sem estar fazendo esse diálogo mesmo, né? Trazendo, entendendo o que as pessoas têm feito, o que elas têm de dificuldades ali na atuação, quais são as dúvidas, que tipo de análise ela precisa entender mais ou aprofundar em algum momento, porque ela está num momento ali na atuação que precisa de um olhar mais específico. Então, esse tipo de troca também vai ser fundamental para a construção do curso, né? Não é só simplesmente a gente falar assim, a gente temos o conteúdo pronto aqui para simplesmente as pessoas absorverem, não. A gente quer a construção que vai envolver na troca de informações, essas conversas vão ser importantes também para a gente construir um conhecimento, né, compartilhado, assim, entre a gente também, e aprendendo também com quem estiver trazendo as experiências ali para serem discutidas junto com a gente. Acho que vai ser esse tipo de olhar ali que a gente vai trazer também, não simplesmente falar assim, a gente é o detentor do conteúdo aqui, o detentor do conhecimento, né? Acho que não cabe isso, né? Cabe a gente ter essa ideia de troca para crescermos junto, né? Acho que dentro do que é da realidade, cada um ali poder trazer também informações que a gente consiga, vamos assim, ajudar um ao outro também, né? Tem esse direcionamento, assim. Você sabe, Júlio, uma coisa que acontece, só para fechar aqui, muito frequentemente, quando eu estou dando aula de teste AB, a pessoa fala assim: os meninos lá na empresa onde eu estou trabalhando estão fazendo desse jeito. Quer dizer que está errado? Aí eu falo: bom, você acabou de entender tudo que eu falei, está errado, estão fazendo errado. Que bom que você está trazendo isso aqui, e que bom que você vai poder ir com a resposta correta para todo mundo poder trabalhar da melhor maneira. Às vezes é isso, né? É levar a resposta certa para poder ajudar a empresa a conseguir aquilo que ela precisa. Então, Júlio, queria te agradecer muitíssimo por ter separado esse tempo aqui para poder tirar as dúvidas do pessoal. Quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a gente antes, durante e depois, né? Do curso acontecer e tirar das dúvidas. Muito obrigada a todo mundo e até mais. Obrigada, gente. Obrigado. Até mais.